Nós já falamos aqui inúmeras vezes quão importantes são as métricas de mindset para o gestor de marketing, ou seja, como é importante medir e avaliar o que os clientes pensam do seu negócio. Hoje, a gente vai mostrar em números quão importante isso é. Eu sou Marco Severo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, do mestrado e do doutorado em administração. Esse é o Do Like ao Lucro e eu estou acompanhado da Ana, minha companheira de bancada. Oi, pessoal, meu nome é Ana, eu sou estrategista de conteúdo, mestre em administração e co-founder da agência Bridge, uma agência especialista em estratégia de conteúdo. E no episódio de hoje, a gente vai trazer uma sentença que muitas vezes a gente escuta na academia: razão ou emoção, psicologia ou matemática. Como é que essas duas áreas trabalham em conjunto para a gente entender o comportamento do consumidor na prática? Importante destacar que o Do Like ao Lucro é um podcast em que nós trazemos pesquisas que são referência na área de marketing, publicadas em importantes periódicos, normalmente sistematizadas com muitos dados, e a gente discute as nuances dessas pesquisas e mostramos como elas podem ser aplicadas no dia a dia, na prática, para você que trabalha com marketing. Um dos desafios que a gente enfrenta quando a gente está falando de desempenho em marketing, professor, é que existem tribos dentro de um negócio, concorda comigo? Eu sinto muito isso na prática quando a gente está em reunião com todo mundo da empresa, por exemplo, quando a gente tem essa abertura dos nossos clientes. Quando você pega o gerente financeiro, o CFO do negócio, por exemplo, ele sempre tem uma visão correlacionada com as variáveis de desempenho direto absolutas ali, faturamento, enfim, margem, todas essas variáveis. Quando a gente vai falar, por exemplo, com um profissional que está mais ligado ao desenvolvimento da marca, mais ligado ao mercado de forma geral, ao branding, ele tem outras variáveis. Ele vai levar em consideração o que o consumidor está falando, ele vai levar em consideração se as pessoas gostam ou não gostam, se a persona está alinhada ou não. Então, assim, eu acho que os discursos são diferentes, né? Sem sombra de dúvida. E o dono do negócio está sempre interessado como é que está o caixa, né? Como é que está a saúde do negócio de forma geral. E eu acho que essa desconexão do que as pessoas entendem do que é desempenho e marketing, as tribos, causa muito ruído. E isso gera até conflito dentro da empresa. Exato, sim. Às vezes, uma estratégia de branding dá certo, e aí o cara de performance fala: ó, tá vendo? A gente aumentou. O cara do branding, ele não sabe que aumentou porque a gente... Porque muitas vezes as pessoas, quando estão de fora, a gente tem essa percepção, né? Se essa pessoa é de branding, se ela é de produto, se ela é de PDV, mas muitas vezes de fora as pessoas não têm essa percepção, né? Mas a gente consegue perceber pelo conteúdo, pela postura da pessoa numa reunião, o que aquela pessoa está analisando ou não. E assim, essa desconexão é um problema. Ela é um problema quando você é agência, ela é um problema quando você é um analista de marketing, ela é um problema até para o dono do negócio, se ele for sábio. Sim, essa pesquisa mostra que se você se concentrar em apenas um grupo de métricas que explicam o desempenho, você terá uma visão parcial e menos completa do que está influenciando o desempenho do seu negócio. Sim. Já vou conectar aqui com a pesquisa, ela foi publicada no Journal of Marketing Research, e ela fala sobre métricas de mindset. Tá? E, então, os pesquisadores coletaram dados de 74 marcas de 4 diferentes categorias. E 7 anos. 7 anos. Cereais, águas, sucos de frutas e shampoos ao longo de 7 anos. É uma pesquisa extensa, 7 anos de pesquisa, né? A gente corta todas as variações em 7 anos, né? É um dado consistente de tirar conclusões, sem sombra de dúvida. E, professor, eu acho que quando a gente fala em mindset, eu sei que é uma palavrinha que, enfim, popularizou, né? Muitas vezes eu tenho um certo preconceito. Mas eu entendo que é tudo que passa na cabeça do consumidor. É tudo que está na mente dele e eu preciso perguntar para ele. É isso? E a pergunta de pesquisa que orientou o trabalho foi muito interessante. Então, se eu sou da área de marketing, eu assumo que os 4 P's influenciam as vendas. Vamos revisar para o pessoal o que é os 4 P's? Produto, preço, prazo, promoção.
Então, tudo que você faz com relação à estratégia de produto, à estratégia de preço, promoção, isso vai influenciar no desempenho do seu negócio. Volume de vendas, quantidade de vendas, participação de mercado, que seja, né? Não à toa essas variáveis são chamadas de variáveis controláveis da área de marketing. São variáveis que, teoricamente, são de dentro para fora, né? Quem estabelece o ritmo delas é a indústria ou o negócio de forma geral, e o mercado absorve, ele dá uma reação do que é proposto para ele, né? Eu propus aqui, vou ter uma reação do que eu estou propondo. Sim, e eles coletaram esses dados, 74 marcas, então eles tinham essas informações, essas estratégias ao longo do tempo. Foram na Kantar, que é uma consultoria que publica dados ao longo do tempo dessas marcas com relação a 3 métricas de mindset. Que passa na cabeça do consumidor, então vem de fora para dentro. Exatamente, que são conhecimento de marca, que é awareness, consideração e gosto. Então, essas 3 métricas eles também tinham para todas as 74 marcas. E a grande diferença é, quando a gente está falando de produto, preço, promoção, praça, são variáveis que a gente está jogando no mercado e a gente controla. Essas outras variáveis a gente não controla. Além disso, medir essas variáveis não é um número. Tipo, eu não tenho 10, eu consigo medir o que é conhecimento de marca. Eu preciso construir o que é o conceito de conhecimento de marca dentro daquele negócio. Isso e também influencia as vendas. Imagina você, muitas das suas decisões no ponto de venda ou no ambiente de varejo derivam não necessariamente das estratégias que acontecem, mas de componentes da sua memória. Sim, você conhece a marca porque você gosta, porque melhorou a sua consideração com relação a alguma marca em função de alguma ação de promoção que ela realizou ultimamente ou com algum influenciador, mas isso também influencia o desempenho da empresa. Eu acho que para quem não é da área de marketing, entender esse conceito de mindset do consumidor, o supermercado é um passeio. Então, assim, quando você pega seu carrinho e entra no supermercado, você toma decisões da entrada e saída. Essas decisões, a maioria das vezes, são decisões de mindset. Óbvio que tem as decisões de categoria de produto, de finanças, não. Mas, por exemplo, quando você está em frente à gôndola, alguma coisa vai te motivar a fazer uma escolha. O que te motivou a fazer essa escolha? A maioria das vezes são essas variáveis de mindset, que são a consideração, o gosto e o conhecimento de marca. E nós já discutimos aqui nesse podcast uma pesquisa que mostrou que o que aumenta a probabilidade do cliente comprar aquilo que ele está pensando em comprar no ponto de venda é se ele comprou essa marca na última vez ou se ele entrou pensando em comprar. Sim, lembra-se. Seja, variáveis de mindset. Sim, são variáveis que estão na cabeça do consumidor e são variáveis que muitas vezes precisam de um esforço de marketing do gerente, do dono, do analista, em construir como medir isso no dia a dia. Exato. O que esses pesquisadores fizeram? Bom, se você considera que os 4 P's influenciam o desempenho e você também considera que essas variáveis de mindset influenciam o desempenho, eles rodaram modelos estatísticos só com as variáveis de marketing mix, só com as variáveis de mindset e com os dois e compararam todos os resultados. Né? Então, ou seja, o residual... Né? Se eu analiso a influência só das variáveis de marketing mix, né, você vai ter um residual do que não é explicado. Se você fizer a mesma coisa com as variáveis de mindset, você vai ter um residual. E eu tenho os números aqui. 39,7% da variação de vendas é explicado pelo marketing mix, 25,7% é explicado pelo mindset. E o melhor cenário é quando se combina as duas coisas. Você tem, por exemplo, na categoria de shampoos, 72% da variação em vendas é explicada quando você combina o que é marketing mix com o que passa na cabeça do consumidor. Eles chamam de modelos completos, por assim dizer. O poder explicativo para o volume de venda, isso sobe lá para o nível de 60%, que é 60% para cereal, 66% na categoria água, 65%, perdão, 70% para suco de fruta e 72% para shampoo. Ou seja, esses 2 grupos de variáveis melhoram a explicação das variáveis de desempenho. Outra coisa, outro ponto que eu achei super interessante, porque é uma coisa que a gente vê na prática, é que as ações de marketing mix têm efeito imediato, de 1 a 2 meses. Então, você mexeu ali em produto, praça, promoção, propaganda, 1 ou 2 meses você vai ver o resultado. Mas a
as alterações que você faz nas variáveis de mindset demora mais de 2 meses para atingir um pico, porque você está trabalhando a percepção do consumidor. Então, é mais difícil, mas em compensação, eles são indicadores precoces de variações que vão acontecer no médio e longo prazo. Então, mesmo que sejam variáveis mais difíceis de medir, de ver ali o impacto na prática, eles são preditores de problemas, né? São previsores de problemas que podem acontecer no médio e longo prazo. Sim, você que nos acompanha, gosta de análise de dados, 2 conceitos muito relevantes para análise de dados de série temporal em marketing. Primeiro, o que eles chamam de wear-in effect, que é o efeito de pico. Os efeitos de pico das variáveis de marketing mix acontecem antes, né? E das variáveis de mindset, porque você precisa construir, são mais prolongados. Segundo, o que eles chamam de carry-over effect, ou seja, o efeito de carregamento daquela variável. E também as variáveis de mindset possuem um maior efeito de carregamento. Então, a gente observa, a gente retorna para o título do artigo e vê que é uma abordagem integrativa, porque os autores defendem que você, analista de dados, precisa integrar esses 2 grupos de variáveis para explicar melhor as vendas. Você não pode se isolar naquilo que é confortável, muitas vezes você tem mais acesso. Você tem que desbravar aí novas maneiras de se relacionar com o consumidor e entender o que está passando na cabeça dele. Refletindo agora para o dia a dia e para a prática, né? Qual que é o problema? Bom, o problema é que se nós pegarmos 99% das empresas, 99% dos clientes que você atende, normalmente esses caras não possuem estrutura de mensuração, ou seja, de medir o mindset, consolidar as variáveis de mindset, monitorar e relacionar elas com... E aí a gente volta em um dos episódios anteriores que a gente gravou, quando a gente fala da formação do profissional de marketing. Sim. Porque isso acontece porque a gente tem um gap no mercado de profissionais que não sabem construir isso de maneira simples, limpa e direta. Eles têm dificuldade com o básico da construção de uma nova variável. Eu adoro quando eu sento para reunião de projeto com o empresário, e aí geralmente eu faço umas perguntas que deixam eles meio assim desconfortáveis, mas é mais uma provocação para eles fazerem essa reflexão. Não, nós temos muitos dados dos nossos clientes, a gente monitora, tudo bem, você tem os dados de awareness, de conhecimento? Com que frequência você consolida? Com que frequência você avalia? Você tem diferentes pontos de avaliação? E aí, normalmente, a resposta é sempre não. Mas a culpa não é desse empresário, é porque essa característica de métrica, que geralmente está fora dos muros da empresa, é mais difícil de ser construída e monitorada. Mas aí a gente chega numa conclusão muito importante. O marketing não é só o que você faz. Ele é muito a interpretação daquilo que você está fazendo dentro do mercado. Se você se isola, você como analista, gerente, empreendedor, e simplesmente abraça as variáveis daquilo que você está fazendo, eu vou medir só o que eu dou para o mercado. Vou só medir o meu investimento, eu não vou me preocupar com o que está vindo de lá para cá de forma estatística, né? Porque a maioria das pessoas se preocupa com o que está vindo de fora para dentro. Ele quer saber o que a pessoa pensa da marca dele. Mas, de novo, ele tem recortes ali. Ele conversou com uma pessoa, a pessoa passou uma percepção para ele. Ele esteve numa reunião, teve outra percepção. Ele viajou para uma outra região para abrir um PDV novo, ele teve outra percepção. Essas percepções são importantes? São, mas a gente precisa medir o que passa na cabeça do consumidor de maneira estatística e construir isso numa métrica que vai ser avaliada ao longo do tempo. É desafiador? Muito, porque na minha opinião é um dos maiores desafios, né? Você ter um departamento de marketing maduro o suficiente para ter subsídios, recursos e dados para medir o que passa na cabeça do seu consumidor. Isso não é muito difícil de fazer. Às vezes, uma pequena basta, para a gente usar até, basta mudar o mindset da cultura de qual era a evidade. Assim, um exemplo. Nós fizemos um trabalho uma vez com uma agência de publicidade que não era muito grande, mas eles fazem eventos regulares. Sim. E aí a pessoa que nós atendemos falou assim, a gente não tem sistema, fico dependendo muito do cliente. Não, faz o seguinte, monta o seu sistema independentemente do seu cliente. Vá fazer o evento já sabendo que tipo de dado você vai coletar para sistematizar. Clareza. Saber o que você vai perguntar. Às vezes, assim, quais são as 3 primeiras palavras que vêm à sua cabeça quando você frequenta o evento. Você já tem um dado textual que representa algo na memória. E você já pode contar ali a quantidade de vezes que aquela palavra vai aparecer. Na escala de 1 a 10, qual é o ponto?
qual o ponto que você dá para esse evento? Já tem uma variável que você consegue relacionar com algum... Então, é a cabeça do cliente. Exatamente. Então, assim, se a gente estivesse falando de dicas para o dia a dia, né? O que que muda, o que que esse episódio pode acrescentar no dia a dia de quem está assistindo a gente? Acho que a primeira coisa é entender quais são essas variáveis de mindset que ele pode incluir no dia a dia do negócio dele, o que faz sentido para ele. Se ele tem, por exemplo, um pequeno comércio, uma pesquisa no final, para entender a percepção da pessoa em relação a como é que foi o serviço, simples, rápido. Ele tem um serviço online, um e-mail que chega depois para fazer uma avaliação. Quando a gente viaja, as companhias aéreas costumam me mandar. Eu chego em casa, eu tenho um e-mail da Latam pedindo para eu poder avaliar como é que foi meu voo, como é que foi o serviço. Ela está tentando entender o que passa na minha cabeça. Então, eu acho que a primeira coisa é observar também o que as grandes empresas fazem e tentar adaptar isso para a realidade do pequeno e médio empreendedor. Uma primeira implicação é importante medir. Por quê? Porque melhora a explicação. Sim. Bem, quando eu coloco esse grupo de variáveis com um grupo de variáveis de marketing mix, melhora. Então, elas precisam ser medidas. O segundo é como medir e perguntar, né? Como eu vou perguntar. Sim. E eu acho que o terceiro é como incorporar isso dentro do meu processo. Sim. Porque eu medi, tenho aqui e agora eu vou incorporar isso dentro de uma explicação do que está acontecendo no meu negócio. Por quê? Porque nós já vimos em outros episódios aqui que o relacionamento entre as variáveis de desempenho, elas são, por vezes, fracas e, às vezes, até negativas. Que é algo que você vai fazer de marketing não necessariamente aumenta duas variáveis ao mesmo tempo. Pode aumentar uma e pode diminuir a outra. A grande questão é, eu quero implementar uma ação de marketing. Qual? Com o objetivo de aumentar efetivamente o quê? Vai ser algo de mindset? Vai ser algo de vendas? É algo uma métrica mais objetiva, uma métrica mais subjetiva, aí você está tendo clareza do que você procura fazer na prática. Outra coisa que eu tiraria desse estudo é que essas variáveis de mindset, elas são boas para um indicador de risco. E risco e previsão do que vai acontecer é uma das coisas que a gente mais escuta em reuniões com uma agência. Assim, as pessoas sempre querem uma previsão do que vai ser o cenário, né? As pessoas sempre querem uma previsão mínima do que vai acontecer. Se essas variáveis têm a capacidade de te indicar um futuro de médio e longo prazo, elas são muito importantes, porque elas vão te dar mais clareza para os próximos passos, elas vão te dar argumentos para você fazer sua defesa de budget, de verba que você vai pedir para o seu cliente, elas vão te dar mais clareza em relação aos movimentos que o mercado vai fazer. E é aquela premissa, né, professor? Primeiro você entra na cabeça do cliente para depois ele comprar de você. Se você não foi capaz de implementar uma mensagem na cabeça do consumidor, um conhecimento de marca na cabeça dele, como que você quer vender para ele a médio ou longo prazo? Exato, e também em compreender que existem métricas de mindset de diferentes naturezas. Então, por exemplo, conhecimento de marca, awareness é um tipo de métrica. Consideração é um outro tipo de métrica. Consideração é consideração a comprar, né? Então, de repente, aquela marca está no escopo de opções da pessoa. E outra é liking, que é gostar de fato. Então, não é só considerar, a pessoa de fato gosta. São 3 variáveis muito diferentes, né? Uma primeira variável, a gente lembra de muita marca, né? A gente olhou ali, 5 minutos aqui, a gente vai lembrar de várias marcas. Mas nem sempre você vai considerar comprar aquela marca que você está lembrando. Eu gosto de fazer uma reflexão com os meus alunos, eu falo, escrevam aí marcas de cerveja. Geralmente, a que ele vai escrever não são todas, são as que estão no escopo de lembrança. Aí, dessas, qual você já consumiu? Geralmente é um número significativamente menor. Você colocou 10 lá... Ele consumiu 2. Na vida. Entendi. E tem 2 que ele consome com regularidade. Tá. Então, aí... É que ele gosta. E aí ele fala, eu sou consumidor de cerveja. Não, você não é consumidor de cerveja, você é consumidor de algumas marcas de cerveja. Que eram as que estão no seu escopo de lembrança. Sim. Até porque a gente tem uma natureza própria de, em alguns produtos, ter uma certa fidelidade muito mais alta do que em outros produtos, e assim vai, sucessivamente. Dá um outro episódio, se a gente for falar sobre isso. Com certeza. Professor,
Uma das coisas que eu achei interessante no estudo também é a questão da distribuição dos produtos. Quando a gente fala do marketing mix, a distribuição a praça, né? É o mais importante porque ele explica mais coisas. Fala um pouco mais pra gente sobre isso. As variáveis de marketing mix, as duas variáveis que mais possuem influência são o preço, negativamente, e a distribuição, positivamente. E, normalmente, o efeito da distribuição, ela possui um efeito quadrático, né? Então, você aumenta a distribuição, você aumenta o desempenho até certo ponto. Entendi. E aí, porque a partir daquela medida, a disponibilidade do produto gera mais custo e vai influenciar na sua margem, vai influenciar no seu faturamento. Acho que o grande desafio para o profissional de marketing é conseguir definir o ponto ótimo, que é onde não vai prejudicar, vai influenciar negativamente. Até que ponto eu posso abrir novos PDVs de distribuição do meu produto e que isso não vai ser maléfico para o meu faturamento. Exatamente. E assim, é um comportamento natural do consumidor, né? Se você vê um produto novo na gôndola, de novo, o supermercado para mim é o melhor momento para entender a cabeça do consumidor. Mas quando você tá lá e vê uma marca nova, você vai se interessar, né? De tanto ver, de tanto expor ali no PDV, vai ter reflexo em venda, sem sombra de dúvida. Provavelmente vai por causa da disponibilidade, só que isso gera custos enormes. Porque distribuir ainda mais um país com as dimensões que o Brasil tem, a gente já sabe que essa conta não é uma conta barata. São enormes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente trouxe para vocês, na realidade, essa relação entre as variáveis de mindset e as variáveis de mix de produtos dentro do negócio, dentro da sua realidade. E trouxemos soluções práticas para o seu dia a dia, que é entender quais dessas variáveis fazem sentido dentro do seu negócio, quais você consegue medir, como você consegue medir, através de soluções práticas. Eu acho que a gente vive a era da inteligência artificial, a gente vive a era da tecnologia, que é capaz de reduzir e encurtar curvas de aprendizado, de esforço, para conseguir trazer resultado real e na prática do seu dia a dia. Exato, continuem acompanhando do Like ao Lucro, nós sempre procuramos trazer pesquisas atuais, relevantes, que usam aí dados sistemáticos para gerar conhecimento prático e servir como passo a passo para você que é estudante, gestor de marketing, dono de negócio, para entender como você pode usar coisas que são validadas cientificamente no seu dia a dia. O objetivo desse episódio foi abrir a sua cabeça para esse universo de variáveis que talvez você não tenha tanto contato. Exatamente. E te mostrar a importância desse universo dentro do resultado do seu negócio. Esse é o do Like ao Lucro, trabalhando cada dia para traduzir a ciência no seu dia a dia. Obrigado, Ana. Foi um prazer, pessoal. Prazer foi meu. Até a próxima.